Novo radar meteorológico do Rio vai prever chuvas com até 3 horas de antecedência. As imagens do novo radar, que custou 6,8 milhões de reais e foi importado da Finlândia, são monitoradas em tempo real pelos técnicos do COR. Ver altura de nuvem, velocidade de nuvem, capacidade de entender se existe gelo nessa nuvem, que é uma informação importante. Sobe para 15 o número de mortes por dengue no estado do Rio. O dia D de combate à doença está marcado para este sábado em todo o país. Um ritmo tipicamente carioca vira patrimônio cultural e material do Brasil. Na Câmara Municipal, uma série de leis dá destaque ao chorinho. Alfredo da Rocha Viana Filho, ou simplesmente Pixinguinha, é conhecido como a maior referência do choro. É dele a composição Carinhoso, que ultrapassou gerações. Tem ainda as dicas da agenda cultural para o fim de semana. O casamento está me sufocando. E as comemorações pelos 459 anos da cidade do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. A data de aniversário da cidade é praticamente uma charada. Muita gente confunde com o dia do padroeiro São Sebastião, em 20 de janeiro, e que é feriado. Nós somos o tempo do samba sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde o Rio chegou. Boa noite. O Rio de Janeiro ganhou um radar meteorológico capaz de prever chuvas com até 3 horas de antecedência. O equipamento foi instalado na zona oeste da cidade e começou a operar nesta sexta-feira, dia em que a cidade comemora 459 anos. O novo radar, que pesa aproximadamente 400 quilos e foi instalado em uma torre com 25 metros de altura, fica na Serra do Mendanha, na zona oeste. O equipamento, inaugurado nesta sexta-feira, chega como um presente para a cidade do Rio, que completa 459 anos. Com alcance de 150 quilômetros de raio, o radar gera imagens para as telas do Centro de Operações Rio e é capaz de detectar chuva com até 3 horas de antecedência. As imagens do novo radar, que custou 6,8 milhões de reais e foi importado da Finlândia, são monitoradas em tempo real pelos técnicos do COR. Com tecnologia avançada, o equipamento amplia a capacidade na previsão do tempo de curto prazo. Esse radar, com essa tecnologia banda X, ele tem a capacidade de ler não somente horizontalmente, mas verticalmente. Isso me traz algumas vantagens de análises meteorológicas para os meteorologistas do Sistema Alerta Rio, que é ver altura de nuvem, velocidade de nuvem, capacidade de entender se existe gelo nessa nuvem, que é uma informação importante. O COR conta ainda com um outro equipamento instalado há 14 anos no Morro do Sumaré. Com os 2 radares em operação, a Prefeitura, por meio do Sistema Alerta Rio, poderá planejar melhor o deslocamento de equipes em situação de emergência, quando as chuvas forem mais intensas em alguma região. A tecnologia também permitirá auxiliar cidades vizinhas. Esse radar tem uma capacidade, um alcance muito grande. Ele vai até 200 quilômetros, só que a gente ajustou para 150 quilômetros para ficar ainda mais assertivo. Então esse radar extrapola os limites da cidade do Rio de Janeiro e complementando 100% todo o território carioca. E amanhã, sábado, será o dia D de combate à dengue. A data foi definida pelo Ministério da Saúde. Segundo a ministra Nízia Trindade, as tendências históricas apontavam os meses de março e abril como os de pico da pandemia. A mudança se deve principalmente às alterações do clima e dos sorotipos circulantes da dengue. O Ministério da Saúde reforçou que, em caso de febre, dor de cabeça, atrás dos olhos ou no corpo, mal-estar e manchas na pele, o paciente deve procurar uma unidade de saúde. Nunca fazer o uso de medicamentos sem orientação médica. Desde o início do ano, o Brasil registrou mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue. Só a cidade do Rio tem mais de 44 mil casos confirmados da doença. 2 pessoas morreram vítimas da dengue. E chegou a hora de conferir o que está rolando nesse fim de semana pela cidade. Cerca de 40 obras de arte estarão distribuídas pela Casa Firjan a partir desse sábado na exposição Artmaker, Tecnologias Ancestrais. Os artistas são estudantes do ensino médio de 16 escolas Firjan SESI.
Ao longo de 2023, juntamente com professores, eles formaram grupos de pesquisa, tiveram encontros de formação com artistas renomados e puderam desenvolver trabalhos sobre questões relevantes para a sociedade e para a arte contemporânea. A Casa Firjan fica na rua Guilhermina Guinle, 211, em Botafogo, e funciona de terça a domingo, das 9 às 7 da noite. A entrada é gratuita. O casamento está me sufocando. O premiado monólogo Só Vendo Como Dói Ser Mulher, de Tolstói, prorroga a temporada no Teatro Glauci Rocha. A peça expõe a relação tóxica entre o escritor russo e a esposa. Idealizadora do projeto, a atriz Rose Abdallah dá vida a Sofia Tolstói. Os diários escritos durante 48 anos comprovam um relacionamento patriarcal, machista e abusivo. As apresentações acontecem às sextas e sábados, às 7h30 da noite. Teatro Glauci Rocha fica na Avenida Rio Branco, 179, no centro. O ingresso custa R$ 40, 20 a meia entrada. 13 degraus! Para comemorar os 25 anos como palhaça profissional, a também atriz, performer, empreendedora cultural e jornalista Ruth Mezek estreia nos palcos cariocas com o espetáculo A Mulher Aquela. Em cena, Ruth dá vida a Clownes Sassá Coco de la Merde, a palhaça Sassá, inspirada na personagem feminina da peça Dias Felizes, de Samuel Beckett, obra que a atriz se debruça há 20 anos. A peça fica em cartaz até 30 de março no novo Cine Teatro Joia, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680. As apresentações acontecem às sextas e sábados, sempre às 7 da noite. Os ingressos custam R$ 60, 30 a meia. Se preocupavam mais com cor de rosa, meu corpo cobrir. Com direção e dramaturgia de Alex Miranda, o musical Maqueda, a Rainha da Arábia Feliz, estreia nesse sábado no Centro Cultural Banco do Brasil. A peça conta a história de uma pequena princesa africana predestinada a se tornar a grande rainha de Sabá. Educada pelo trisavô dentro de uma tenda, os dois tecem longos diálogos em que o sábio ancestral passa à criança importantes lições de vida. O espetáculo fica em cartaz até o dia 12 de maio e será apresentado sempre sábados e domingos às 3 da tarde. O ingresso custa R$ 30, 15 a meia entrada. O CCBB fica na rua 1º de março, número 66, no centro. Eu tenho que redobrar a atenção. Depois do sucesso das temporadas anteriores, o Teatro Municipal recebe novamente a adaptação do clássico da literatura O Pequeno Príncipe em versão in concert. Lançada há 80 anos, a obra ganha vida em um espetáculo musical com quase 100 integrantes entre elenco, orquestra, cantores e bailarinos. Pela primeira vez, uma drag queen integra o elenco, interpretando a rainha. A temporada termina nesse sábado com 2 apresentações, às 11 da manhã e às 4 da tarde. Ingressos a partir de R$ 80. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro abre a temporada 2024 na próxima quarta-feira com o Concerto para Piano em Lá Menor. Sob regência de Tobias Volkmann, o espetáculo marca também o início das celebrações pelos 10 anos da Orquestra Residente da PUC-Rio. A apresentação será no Teatro Municipal, quarta que vem, às 7 da noite. Ingressos a partir de R$ 15. Teatro Municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. Depois do intervalo, faixa exclusiva para o Galeão começa a funcionar na próxima segunda-feira. E as comemorações pelos 459 anos do Rio de Janeiro. Voltamos já. O chorinho se transformou em patrimônio cultural do país. Na Câmara, os parlamentares já aprovaram muitas leis sobre esse estilo musical. Uma delas é o Dia Municipal do Choro, comemorado em 23 de abril. Essa é a data do aniversário de Pixinguinha, o maior expoente do ritmo. E nós preparamos uma reportagem especial com muita história e, claro, música sobre esse ritmo tipicamente carioca.
nome choro não foi à toa. Uma combinação melódica de instrumentos dá à música um tom sentimental, melancólico, popularmente choroso. A primeira grande expoente do gênero foi Chiquinha Gonzaga, ainda no século XIX, mas o estilo musical se popularizou mesmo por volta de 1930. Essa música que é construída à base de tanta resiliência, tanta resistência, porque é muito comum a gente pensar num grau de excelência técnica, criativa, produtiva. Alfredo da Rocha Viana Filho, ou simplesmente Pixinguinha, é conhecido como a maior referência do choro. É dele a composição Carinhoso, que ultrapassou gerações. E o Pixinguinha, dentro da música instrumental brasileira do choro, foi fundamental. Quem que não conhece Pixinguinha, meu Deus? Ele foi um deus. Carioca Pixinguinha morou por quase 30 anos nessa casa em Ramos, na zona norte da cidade. Aqui eram realizadas rodas de choro que ultrapassavam as noites. A Rio TV Câmara conseguiu autorização dos atuais donos do imóvel e reproduziu essa roda para o programa Meu Lugar. Minha geração, infelizmente, não teve a oportunidade de conviver com grandes mestres como Jacó, como Pixinguinha, como tantos outros, né? Mas a gente tem o mestre Siqueira, né? A gente tem muita gente que conviveu com essa época e que é generosíssima com a nossa geração, que pegou a gente no colo, assim, sabe? E que se empolga com o nosso entusiasmo, porque a gente conhece gravações do rádio, histórias de rádio, conhece um mestre aqui, conhece um mestre ali e tem oportunidade de ouvir histórias ali em loco de coisas que aconteceram aqui, onde a gente está agora. A Câmara do Rio sempre prestigiou o choro. Diversas leis aprovadas na casa buscam dar destaque ao movimento, que reúne influências de diversos continentes. Uma das leis cria o Dia Municipal do Choro, celebrado em 23 de abril. Provável data de aniversário de Pixinguinha. E agora o gênero, tipicamente carioca, que desde 2012 é patrimônio da cidade, ganhou mais um reconhecimento. O IPHAN declarou o ritmo Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Acho que muita gente no Brasil e no mundo vai se beneficiar dessa colocação do choro, né? Assim, acho que merecida, uma música linda, incrível, com tantas vertentes e com tanta vida longa ainda de criatividade pela frente. A partir desse momento em que o choro é reconhecido, que recebe esse título, que ele tenha mais apoio, que ele tenha realmente uma oportunidade de circular mais. Mestre Siqueira tocou com Pixinguinha. Ele guarda boas lembranças do amigo. Tinha hora de começar, não tinha de acabar, essas coisas assim, né? Eu digo, garoto, nós temos um trabalho para fazer lá no Lins Vasconcelos. Casa de Luciara é uma casa, um orfanato. Tá bem. Aí foi eu, Nelson, Landinho, pessoal. Aí quando chegou na porta, aí o cara olhou assim, puxa, não acredito, o mestre aqui. Puxa, mestre, eu queria tanto tocar com o senhor. Eu disse, mas não vai tocar por quê? Porque eu só sei fazer Dó maior. Ele tocou a noite todinha Dó maior. O cara tocar. Isso nunca mais eu esqueci disso. Olá, pessoal! Essa sexta-feira foi de nebulosidade variada aqui na cidade do Rio, mais um dia com tempo abafado, com máxima de 34 graus. E para essa noite a gente ainda pode ter chuvas de intensidade moderada aqui na cidade do Rio, se estendendo para a madrugada. E no sábado até o início da manhã a gente ainda pode ter uma chuva fraca isolada, mas a partir da tarde não há previsão de chuva. Para amanhã as temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 31 graus, e no domingo máxima de 32 graus e sem previsão de chuva aqui para a cidade. Se vocês querem saber mais,
baixem o aplicativo Cor.Rio e sigam nossas redes sociais. E começa na próxima segunda-feira a operação de uma faixa da linha vermelha dedicada ao acesso à Ilha do Governador e ao Galeão. O trajeto vai funcionar na pista sentido Baixada Fluminense, entre a linha amarela e o acesso à ilha. Até o dia 10 de março, a operação terá caráter educativo, com agentes da Sete Rio e da Guarda Municipal orientando os motoristas no local. Depois, o sistema de fiscalização eletrônica será ativado, com aplicação de multa em caso de descumprimento. A mudança é feita após o aumento do volume de veículos do acesso à Ilha do Governador desde setembro, o que teria ocorrido após o crescimento no número de voos no aeroporto do Galeão. E a cidade do Rio de Janeiro completa nesta sexta-feira 459 anos. E olha, para marcar a data, teve uma comemoração aos pés do Cristo Redentor. Detalhe, com a participação especial de um carioca nascido em Padre Miguel, na Zona Oeste, que também faz aniversário no dia 1º de março. Pela manhã, teve missa no maior símbolo do Rio. Além da ação de graças, o Cristo Redentor também foi palco dos parabéns, com direito a bolo para os visitantes. Muita felicidade, muitos anos de vida. Em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e pretendiam aqui fundar uma colônia. Uma década depois, os portugueses resolveram, enfim, organizar uma expedição para expulsá-los e fundar uma cidade fortificada, com o objetivo de impedir para sempre investidas de outros estrangeiros. Estácio de Sá, sobrinho do então governador Mendes Sá, aportou em terras cariocas no dia 28 de fevereiro com navios e soldados. O desembarque aconteceu na praia entre o Morro Cara de Cão e o que é hoje o Pão de Açúcar. Tendo saído vitorioso, no dia seguinte, 1º de março de 1565, foi oficializada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Designada como a capital do Brasil, o status permaneceu por quase 2 séculos. 459 anos depois, 6.211.223 pessoas habitam a cidade maravilhosa. Uma terra de paisagens estonteantes e cheia de contrastes. Gente trabalhadora, feliz, turista para todo lado o ano todo. Muitos rios cabem em 1.255 km², que incluem as ilhas e as águas continentais. Eu sou carioca, meus pais são nordestinos, mas eu amo o Rio de Janeiro. Você acha que esse é o melhor lugar do mundo? Olha, melhor do mundo não sei, mas é um dos melhores, com certeza é. Eu não sou carioca, né? Então, não. Do Nordeste. Mas já moro aqui há mais de 10 anos. Falo que eu sou pairoca. Paraíba com carioca. De acordo com o Índice de Progresso Social da cidade do Rio de Janeiro, do Instituto Pereira Passos, há hoje 163 bairros na cidade, cada um com suas particularidades, charmes e desafios. Eu sou de Praia de Guaratiba, Mato Alto. Ou seja, conhece bem a Zona Oeste, Sim, né? Bastante. O Rio tem muitas cidades diferentes dentro de si, né? Sim, isso é muito interessante. Bem legal. A data de aniversário da cidade é praticamente uma charada. Muita gente confunde com o dia do padroeiro São Sebastião, em 20 de janeiro, e que é feriado. É que até os anos 30, o aniversário era mesmo celebrado nesse dia devido à força do calendário religioso. Mas em 1965, uma comissão de historiadores, formada por determinação do então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, cravou o 1º de março como símbolo da fundação. Aí talvez já fosse tarde para ganhar o imaginário popular. Fora que a legislação brasileira estipula um número limitado de feriados em âmbito municipal, já alcançado. 1º de março não é dia de folga nem de descanso, mas é tempo de comemorar e reverenciar a cidade maravilhosa. Rio de Janeiro é maravilhoso, merece 2, 3, 4, 5, 10 feriados. Parabéns ao nosso Rio de Janeiro, a cidade linda, maravilhosa, cheia de encantos. Parabéns, Rio, amo você, amo essa cidade. Aproveitando que o aniversário caiu numa sexta-feira, a festa se estende pelo fim de semana. E o privilégio de ser um carioca, dizendo que eu faço aniversário junto com o Rio de Janeiro, isso aí não é para qualquer um, não. Então, só agradecimento. Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde o Rio chegou.
Bom, e como a Mariana Rosadas disse, a programação de aniversário pelos 459 anos do Rio de Janeiro continua no fim de semana. Estão previstos lançamentos de livros, mesas temáticas e rodas de samba pelos 4 cantos da cidade. E chega ao fim mais uma edição do CRN2. A seguir tem um programa especial para marcar os 459 anos do Rio de Janeiro. Nós vamos mostrar a história do Cacique de Ramos, um dos símbolos da cultura e da resistência carioca. Destaque no carnaval como bloco, o Cacique é um celeiro de artistas que ajuda a fortalecer a identidade dos moradores do Rio. Comemore com a gente essa data tão especial. E você pode acompanhar nossa programação também pela internet. Os endereços estão na tela. Bom fim de semana e até segunda-feira, hein? Tchau, tchau.